Tem feito na minha vida, por tudo que ainda irás fazer, e não só na minha vida, mas como na vida de cada um que aqui se encontra. Peço aos irmãos que se coloquem de pé e abram suas Bíblias em Romanos 8. Essa é uma palavra que vem falar do meu coração durante a semana toda. O Espírito Santo vem martelando e seja feita a vontade de Deus, não a minha. Romanos capítulo 8. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga eu chego lá. Eu chego lá. Cheguei. Vamos chegar junto em nome de Jesus. Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho, em semelhança de carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para a justiça da lei se cumprisse em nós, porque não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Dando um pulo aqui, partindo para o capítulo 15, versículo 15. Porque não recebemos o espírito de escravidão, mas antes, outra vez, andares em temor, mas recebemos o espírito de adoração, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento tua palavra, Deus querido, foi lida. Eu pedi ao Senhor, Deus querido, que não venha ser feito a minha vontade, mas a tua vontade, Deus querido. Venha me derramar o teu Santo Espírito Santo sobre nossas vidas. Venha falar aos nossos corações a sua palavra que é viva e eficaz. Amém. Glória. Essa palavra que fala no meu coração, ela cita uma referência que é quando Jesus, ele no ápice da sua intimidade com Deus, lá no jardim do Getsemane, ele orando ao Deus, porque ele sabia que ia passar por uma provação muito grande, ia passar por um momento difícil, que talvez ele carnalmente não iria conseguir suportar, mas ele sabia que o Espírito de Deus estava sobre ele, e assim como está conosco. A palavra Abba, ela vem do hebraico, que quer dizer meu. Já a palavra pai, ela, na tradução do grego, quer dizer querido. Então, juntando as duas palavras, Abba, pai, podemos dizer querido pai, ou paizinho, ou pai amado. Será que nós temos tido essa intimidade de chegarmos para Deus e chamar Ele de papai? Já temos tido a intimidade de chegar para Deus e dizer para Ele, Pai, estou aqui, faça de mim a sua vontade. Esta palavra, ela, como diz lá em Marcos, capítulo 14, 36, ele dizia, Abba, Pai, tudo é possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas assim como tu queres. Que nós venhamos ter essa intimidade com Deus e dizer para Ele, Pai, não venha ser feita a minha vontade, Pai, venha ser feita a tua vontade. E lendo mais essa palavra, aprendo que Deus tem um plano maravilhoso para nossas vidas. Deus tem um plano ao qual Ele quer nos abençoar e nos honrar. O plano redentor de Cristo é que sejamos uma família única, unida, em amor com Ele. Antes de andarmos desgarrados de Cristo, por causa do pecado que habitava em nós, porque o primeiro Adão pecou lá no passado,
E esta maldição do pecado nos separou de Deus, fez um véu entre nós e Deus, nos distanciando dele. Mas nós não vivemos mais segundo o Adão do humano, mas vivemos segundo o Adão, que é Cristo, que morreu na cruz e hoje habita em nossos corações. Esta mensagem, ela nos mostra o quão é maravilhoso termos o Espírito de Deus em nossas vidas, o quão é gratificante isso, porque tínhamos um momento em que nós não podíamos nos aproximar de Deus, como era no passado. Tinha o tabernáculo e tinha um véu, e somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, tinha a permissão de entrar lá. Somente o sumo sacerdote. Mas levantou um sacerdote eterno da ordem de Melquisedeque, a qual morreu por nós e hoje nos deu a liberdade de podermos entrar no Santo dos Santos e clamar: Abba, Pai, Pai querido, faça morada em mim, Pai amado, habite no meu coração. Esta palavra, ela vem nos transformando, nos edificando, porque a palavra de Deus não quer nos transformar de fora para dentro, mas de dentro para fora. Porque a transformação interna, somente o Espírito Santo de Deus pode fazer em nós. Antes, nós tínhamos um espírito de escravidão, mas o espírito foi jogado por terra quando Cristo assim morreu por nós lá na cruz. Esse espírito foi jogado por terra quando Cristo derramou o seu sangue para me salvar, para te salvar. E hoje podemos declarar: Cristo é o nosso Senhor. Como diz lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 6, é porque sois filhos. Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Esse Espírito é o que testifica entre nós. Muitas vezes não sabemos como falar com Deus, não temos a palavra, mas o Espírito Santo é aquele que está intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo é aquele que está falando nos nossos corações e nos mostrando o quão maravilhoso é estarmos na presença de Deus. Deus revela a um homem, a qual, assim, se vermos a sua história no passado, poderíamos chamar ele de enganador, de falso, traiçoeiro. Jacó foi um homem que recebeu uma revelação de Deus, a qual Deus mostra para ele que ele quer nos fazer uma família espiritual. Mesmo Jacó tendo comprado a primogenitura do seu irmão com um prato de lentilha, muitas vezes é isso que o inimigo quer fazer conosco. Muitas vezes o inimigo chega para nós, vê que estamos famintos, vê que estamos com uma fome que nada nesse mundo pode saciar. Ele nos oferece o manjar, nos oferece uma comida desta terra, para que nós perdemos a nossa aliança com Deus e troquemos a nossa bênção, a nossa prosperidade por aquilo que Ele quer nos dar. Lá em Daniel fala sobre esta palavra. Daniel, Mesiel e Azarias, príncipes, assim como nós somos príncipes na presença de Deus, foram levados cativo para uma terra distante. E assim somos nós estamos aqui, podemos dizer, como cativo ao príncipe desta era, mas vai se levantar o príncipe eterno que vai nos salvar. E Daniel, quando o chefe dos guardas chegou para ele e ofereceu um manjar que o rei tinha preparado para eles, Daniel botou no seu coração: não se contaminar. Será que temos colocado em nossos corações esse desejo? Será que temos colocado no nosso coração o desejo de não se contaminar com aquilo que o mundo está nos oferecendo? Temos aí a internet, a televisão, as mídias sociais, que hoje em dia estão jogando muita coisa para nossas mentes, estão jogando para nossos dias atuais palavras de ofensa, está ensinando o filho a como maltratar os pais, está ensinando os pais a como abandonar os seus filhos, está ensinando a traição, está trazendo o homossexualismo para dentro das nossas casas, está trazendo o desejo incesto de pai com filho, de filho com pai, está trazendo um desejo carnal para nós. Mas será que estamos nos separando? Já estamos vendo isso e estamos nos apartando disso e colocando um desejo no nosso coração de não se contaminar?
Daniel botou esse desejo no seu coração, e não somente no dele, um dos seus amigos. E com o passar do tempo, foi visto neles uma beleza a qual não se via em ninguém. E assim Deus quer fazer conosco. Deus quer nos separar deste mundo. Deus quer nos fazer diferente. Deus quer botar em cada um de nós a beleza do resplandecer do seu Espírito. Porque fomos criados, fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Então Jacó, depois de ter comprado a primogenitura do seu irmão, ainda roubou a bênção dele, se passando por ele. E seu irmão Esaú pôde ser considerado que recebeu uma bênção meia mala, meia chulé, uma bênção fraca, uma maldição, como ele mesmo colocou. Esaú tinha o desejo de matar o seu irmão, mas ele fugiu. E nessa fuga, ele cansado, sem um kit de sobrevivência, sem uma barraca, sem comida, sem água, deitou. Como diz lá em Gênesis 28, do capítulo 13 e 14: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque, e esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua descendência, e a tua descendência será como o pó dessa terra, estender-se-á do ocidente ao oriente, e ao norte e ao sul, e a ti darei a tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. Deus aqui nesse momento, Ele implementa o seu plano salvador. Deus aqui nesse momento implementa a sua obra de família. Que família nasceu no coração de Deus. Assim como Adão falou quando ele viu Eva: Tu és ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Eu irei sair da minha parentela, irei sair da minha casa e morarei contigo, e seremos somente uma carne e uma só vida. E assim Deus quer fazer de nós uma família espiritual, uma família a qual não tenha separação. O desejo de Deus é que nós possamos nos mergulhar cada vez mais e mais, como Ezequiel viu em revelação, e ele foi levado em espírito até o templo, e lá ele viu um rio que saía do templo. Este rio hoje está aqui. Este rio é o mesmo que Jesus se apresentou à mulher samaritana, a qual chegou para ela e pediu que de beber. E aquela mulher falou: Como tu, sendo judeus, fala comigo, sendo samaritano? E como eu posso tirar a água desse poço? Jesus fala para ela: Se tu soubesse quem te pede água, tu pediria, beberia desta água e nunca mais teria sede. E é este rio que hoje está aqui, este rio está se apresentando aqui. E lá em Ezequiel, capítulo 43, do versículo 3 a 5, pede para que Ezequiel meça o rio, e ele anda 1000 côvados. Esses 1000 côvados representam 500 metros aproximadamente. Quando ele chega nesses 500 metros, a água está batendo no teu tornozelo. Ele anda mais de 1000 côvados, a água chega até o teu joelho. Anda mais de 1000 côvados, chega na sua cintura. Anda mais de 1000, chega até o seu ombro, a qual ele não podia mais atravessar andando, somente a nado. E é isso que Deus quer. Deus não quer que a água bata na nossa cintura. Deus não quer que a água desse rio bata no nosso joelho e no nosso ombro, mas Ele quer que nós nos mergulhemos nele. O batismo quer dizer submergir. Batismo quer dizer mergulhar. Então queremos mergulhar no Espírito de Deus. E esses 4.000 côvados que Ezequiel representa nessa passagem, representa-se 4.000 anos, de Adão até Jesus. No momento em que ele se apresenta para a mulher samaritana, se passam 4.000 anos. Nós podemos ser considerados a geração do milênio, do 6º milênio, a geração da última era, porque as revelações de Cristo vêm se mostrando cada dia mais e mais. E Jesus, ensinando para essa mulher, ele revela também assim para Nicodemos. Nicodemos, mestre da lei, homem sabido, entendido da palavra, pergunta para Jesus: Mestre, o que posso fazer para nascer de novo? Amém. E Jesus diz para ele: ninguém poderá nascer de novo se não nascer do vinho, da água.
Para nós chegarmos até Deus, para nos aproximarmos de Deus, tem que morrer este velho homem e nascer um novo homem. Mas como assim? Eu sendo velho, eu poderia nascer de novo? Como poderei voltar ao ventre da minha mãe? Jesus diz para ele que o homem carnal não tem como nascer de novo, mas o homem espiritual pode nascer novamente e ser derramado como um óleo precioso que desce da barba de Arão. Assim somos nós somos um óleo precioso que estamos sendo derramados nesta geração. Qual é a marca que temos deixado? O que temos mostrado para este mundo? Nós somos como um livro fechado. Quando se abre, temos uma mensagem. E qual mensagem temos deixado? Qual mensagem que o mundo tem visto em nós? Será se as pessoas da nossa escola, do nosso emprego, do nosso dia a dia, da nossa faculdade, têm visto Cristo em nossa vida? Será que as pessoas, a nossa família, a nossa vizinhança têm visto Cristo em nossa vida? Será que nós mesmos, quando olhamos para nós na face do espelho, temos visto Cristo em nossa vida? Quantas vezes temos tirado tempo para meditar na palavra de Deus? Muitas vezes, muitos dos jovens, adultos, crianças, passam horas e horas mexendo no WhatsApp, no celular. Mas será que temos tirado pelo menos 30 minutinhos e deixado o telefone de lado, botado ele em silencioso para ouvirmos a voz de Deus? Será que temos tirado 30 minutinhos para nos ajoelharmos e nos chegarmos próximo de Deus e perguntar para Ele: Pai, o que Tu queres de mim? Pai, o que Tu queres fazer da minha vida? Será que temos tirado pelo menos 30 minutos para ouvir um louvor que fale aos nossos corações e nesse louvor entrarmos numa dimensão espiritual? Será que temos tirado um tempo para mergulharmos no Espírito de Deus? Será que temos tirado um tempo para simplesmente parar e ouvir Deus falar? Quando paramos e ficamos no silêncio, pensamos que ninguém está conosco, mas Deus está ali do nosso lado. Deus está aqui, ó. Fala, irmão, fala, meu filho, eu quero te ouvir. Meu filho, diga alguma coisa, estou aqui para te ouvir. Quanto tempo não ouço tua voz? E será que temos tirado esse tempo para falar com Deus? Será que temos tirado tempo da nossa vida para nos mergulharmos, entregarmos? Deus tem um projeto maravilhoso na vida de cada um de nós. Deus tem um projeto que não podemos compreender. Deus tem um projeto maravilhoso na vida dos jovens, dos adultos, das crianças. Está chegando o tempo em que Deus vai derramar o seu Espírito sobre nós, como diz lá em Ezequiel. E Deus está derramando o seu Espírito. Deus está fazendo nós entrarmos numa dimensão sobrenatural. Aproveitando o momento, eu vou contar um testemunho que aconteceu comigo. Agradeço muito ao Paulo Joia, que não está aqui, está aí por fora aí, por ele ter me arrumado esse emprego na Real Rio. Mas sinceramente, quando ele falou comigo, eu no momento, eu não quis, porque eu sentia que me separava no tempo de Deus. Mas depois, eu parei e falei para Deus: Deus, seja feita a tua vontade. E nesses 4 anos que eu trabalho na Real Rio, eu posso dizer que Deus tem feito uma obra tão tremenda na minha vida que eu paro para pensar e não consigo compreender. Trabalhei com vários motoristas diferentes quando era cobrador, motoristas que utilizavam drogas. Um deles, por exemplo, estava se entregando tanto a isso que não tinha mais intimidade com a sua família. E Deus começou a me usar para poder falar com aquela vida. E conforme nós estávamos trabalhando, eu falando de Deus para ele, falando devagarinho, Deus foi começando a mudar. E ele um dia falou para mim: Luciano, eu não tenho mais intimidade com a minha esposa, eu não tenho mais relação com a minha esposa. O que eu faço? Eu vou ter mais tarde de férias mês que vem. Separa 15 dias
sai só você e sua esposa. Deixa a família de lado. Assim ele fez. Depois, quando ele voltou diferente. Ele voltou me agradecendo, porque ele voltou a ter uma intimidade com a esposa dele. E hoje, pela misericórdia de Deus, ele e a sua família estão na igreja. Ele abandonou o vício da droga. Teve um novo filho, uma filha que é linda. Ele me apresentou esses dias. Depois, um outro motorista trabalhava na Real Rio, dirigiu o ônibus da igreja, recebendo 2 salários por mês. Além da Real Rio, o dirigiu o ônibus. Ele falava comigo: Cristiano, eu não tenho dinheiro para nada. A minha filha vive doente, a minha esposa doente. E você, sendo cobrador, paga meu lanche. Alguns daqui, quem trabalhou na Real Rio, quem conhece, alguns tinham o costume de fazer, como chama, de plantar empim, botar passageiro por trás e pegar o dinheiro. E eu nunca fiz isso. Nunca trabalhei desse jeito. Sempre segui o que meus pais me ensinaram. O que é meu, é meu. O que é do meu patrão, é do meu patrão. Então eu trabalhava contando com o que era meu. E eu falando com ele, cara, você dá dízimo? Ele: não. Eu fico com pena de tirar os meus 2 salários que eu recebo, quase 3 mil reais, e dar como dízimo. Eu estou fazendo um desafio para você. Este mês tu vai dar teu dízimo. Se tu ficar duro, mês que vem eu vou dobrar todos os dias e vou dar o dinheiro da dobra na tua mão. Mas se tu não ficar duro, você nunca mais vai pagar teu dízimo. E assim ele fez, aceitou o desafio. E foi se passando os dias durante aquele mês. Eu não vi ele reclamar um dia da filha ficar doente, da esposa ficar doente. Pagou o lanche para mim tudo, até me espantei. Quando terminou o prazo de um mês, ele veio me agradecer, porque ele tinha dinheiro no bolso dele. Ele não mexeu nem no dinheiro que ele recebeu da igreja como motorista. E passando um mês depois, a igreja cortou o ônibus que levava o pessoal. E ele, com o salário de motorista, passou a sobreviver, porque ele fez um propósito com Deus. Ele entregou o que era da parte de Deus para Deus. E Deus honrou mais ainda a vida dele, que agora ele foi, com o passar do tempo, ele foi receber um cargo na igreja de maestro da orquestra. Isso porque ele aceitou um desafio de mudar a sua vida. Um outro motorista que eu trabalhei, a sua família estava destruída. Ele não tinha mais esperança na reconstrução familiar. E eu fiz para ele o mesmo desafio que eu fiz para o primeiro. E hoje também essa família foi reconstruída. E quando o Gabriel me chamou para ajudar a trabalhar com a juventude, no momento eu disse que não. Porque eu fiquei com medo por causa da faculdade, por causa do trabalho, não teria tempo. Mas um dia, na Vila Kennedy, Deus mostra para mim, Deus me mostrou que era para eu mergulhar nesse rio. E nesse dia lá, um camelô, que é conhecido como Santos, ele também evangélico, estava conversando comigo, me ofereceu um lanche. No momento eu estava fazendo jejum. Eu entreguei o jejum, e nesse momento ele mostrou uma pessoa que estava também junto com ele, comendo o lanche que tinha dado. Essa pessoa comia esse lanche com uma fome assim que parecia que tinha dias que não comia. Ele falou que estava levando aquela pessoa para o centro de recuperação. Aí aquela pessoa começou a contar da vida dele. Eu falei: não precisa saber da tua vida. Ele: rapaz, eu não sei mais o que fazer, a minha vida está sendo destruída, a minha família está sendo destruída. Eu falei: troca o teu fardo, que é pesado, pelo fardo de Deus. Troca o seu fardo que você não aguenta, entrega na mão de Deus. Deus morreu, Jesus morreu para te dar um fardo novo e suave. Aí ele começando a contar que falava que vivia numa escuridão. Eu: cara, Deus é a luz do mundo. Se tu se guiar por Deus, criará em você uma luz que iluminará a sua vida. Ele terminou de comer, depois de uns 3 misto quentes. Ele falou: eu poderia ter comido mais misto quente desse, que eu continuaria com fome, mas a palavra que tu me deu saciou a minha fome. Eu disse para ele: porque a palavra que eu te falei não foi palavra humana, foi a palavra do pão da vida, que morreu na cruz para te salvar. E naquele momento juntou uma roda de pessoas ali ouvindo eu falando essa palavra para ele. E ele naquele momento pediu:
o que eu posso fazer para esse rio transbordar na minha vida? O que eu posso fazer para que esse rio, esta água salvadora, nasça na minha vida? Eu disse para ele: é só tu dizer: Jesus, faça morada na minha vida, entrego a você a minha vida e me faça de novo. Nesse momento eu não ouvi só a voz dele, ouvi a voz de mais uma de outras pessoas que chorando no meio da praça da Vila Kennedy, aonde que o tráfico implementa, aonde que vende droga do lado do ponto, aonde que pessoas passam armadas a todo momento. 4 pessoas aceitaram a Jesus. Isso por quê? Porque a palavra da vida foi falada para eles, porque a palavra salvadora foi apresentada para eles. Uma família a qual é espiritual, e ela abraçou ele naquele momento. E foi essas pessoas para o centro de recuperação. 2 meses depois, a família deles foram visitar eles, que ficavam durante 2 meses sem receber visita. E a família deles não reconheceu eles, porque Deus transformou eles de tal forma que a aparência deles era como a aparência de Daniel, Eziel e Azarias. Era uma aparência mais robusta, uma aparência mais bonita, uma aparência mais sadia. E a família daquelas 4 pessoas foram transformadas. E eles também aceitaram a Jesus como seu eterno Salvador. Então isso não é honra minha, não é honra do Gabriel, é a honra para Deus. Porque naquele momento eu entreguei aquilo que Deus tinha botado no meu coração para aquelas vidas. E assim temos que ser nós. Nós fomos chamados na ordem de sacerdote de Melquisedeque. Os sacerdotes tinham que entrar no templo. Mas se eles tivessem pecado, eles morriam. Mas um sacerdote entrou no Santo do Santo, entregou a sua vida por mim e por você, por cada um de nós, para com que hoje podemos ser chamados sacerdotes na ordem de Melquisedeque, para com que hoje podemos clamar: Abba, Pai, meu paizinho, faça morada na minha vida. Meu Pai, faça morada na minha vida. Pai, habite no meu coração. Pai amado, habite na minha vida. Não seja feito o meu querer, mas seja feita a sua vontade. Que possamos meditar nesta palavra, que possamos largar um tempinho sequer o nosso celular, nossas redes sociais. Ou se quer usar o celular, temos vários pregadores no YouTube que tem palavras e louvores. Tira um minutinho, vamos fazer esse desafio, tirar 30 minutos do nosso dia a dia, para nos mergulhar no Espírito Santo, para mergulhar neste rio que sai do trono de Deus, que não possamos deixar essa água na nossa canela, que não possamos deixar essa água no nosso joelho, no nosso ombro, mas venhamos nos submergir no rio que desce do trono de Deus.